Esse é um tema que fala muito ao meu coração. Oração e adoração. São duas coisas que fazem parte da nossa devoção. E essas duas coisas têm que estar presentes no nosso tema de hoje, no lugar secreto diante do Senhor. E só para os irmãos que não me conhecem, eu sou Azaf Roque Souza Borba, nascido em Minas Gerais, em 5 de outubro de 1958, e me converti com 16 anos em Porto Alegre, no início da comunidade cristã a qual eu pertenço ainda, e ali a minha vida foi totalmente transformada por Jesus, e ali o dom que tinha no meu coração se transformou num dom de adorador, de compositor. E desde então, nesses 49 anos de vida, de ministério, eu louvo e adoro ao Senhor. Comecei o ministério no ano de 1975, junto com os meus pastores, Erasmo e Moisés Cavalheiro de Moraes. E ali, meus amados, nunca parei. Aqueles pastores me incentivaram, me ajudaram, me discipularam e formaram minha vida e meu caráter para hoje ser um ministro do Senhor, que ando pelo mundo todo, constantemente, ininterruptamente. Pela graça do Senhor, aprendi a falar outras línguas, tenho meu material traduzido para outras línguas e dou seminários pelo mundo todo, sobre louvor e adoração, e canto o louvor do Senhor, por toda parte. Essa é a tônica da minha vida, adorar e louvar a Deus. Eu faço isso não por profissão, mas por uma sublime e verdadeira vocação. Glória ao Senhor. Eu não me movo por dinheiro, irmãos, eu me movo por amor a Deus e amor aos meus irmãos. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa oportunidade tão linda de estar nessa igreja, a qual eu conheço e visito, e quem me conhece há mais tempo sabe do tempo que a gente vem aqui nesta igreja e os seminários que a gente fez no decorrer desses últimos mais de 30 anos aqui nesta igreja. Tem toda uma nova geração que não participou, mas nós fazíamos o seminário dos adoradores aqui todo ano, no tempo ainda do pastor Caio, do início do pastor José João, quando a Débora era uma menininha de 9 anos ainda, e sempre essa coisa querida, amada e serva que o Senhor nos deu. Glória ao Senhor Jesus. E seu querido pai e os demais pastores que deram continuidade a essa obra. Mas eu louvo ao Senhor por eu poder estar e testemunhar a obra do Senhor aqui neste lugar. E na vida dos meus amados irmãos. E eu quero hoje, nessas duas palestras, introduzir esse assunto, o adorador e o lugar secreto, parte A e parte B, e amanhã de manhã estarei ministrando sobre a vida de um adorador e suas alianças. Ontem eu introduzi com a aliança com Deus, e depois vamos tratar das demais alianças, aliança com a igreja, com o corpo de Cristo, aliança com os nossos líderes e pastores, aliança com a família e aliança com o chamado, as 5 alianças que sustentam a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre o adorador e o lugar secreto. Esse lugar sublime que Jesus nos ensinou, e o texto já foi lido aqui, Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto te recompensará. O texto é claro, meus irmãos. A vida de um adorador começa, tem base e termina no lugar secreto, viu, irmãos? Não tem outro lugar. Se você quer ser um verdadeiro adorador, como a palavra nos ensina, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Aqui, esse lugar secreto, nós vamos ver, amados, pode ser até um lugar físico, mas é um lugar profundamente espiritual. Apesar de que eu tenho aprendido que esse lugar físico é extremamente importante. Todo homem e mulher de Deus tem que ter um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a sair desse lugar com facilidade. Nós vamos ver as distrações que nos impedem de ter esse tempo com Deus. Irmãos, e esse tempo com Deus ele é de vital importância na continuidade da nossa vida e da nossa fé. Quando eu vejo uma pessoa afundar na sua fé, por certo, essa pessoa perdeu a razão de ser, de estar na presença de Deus, de orar, de ler a palavra, de adorar, de ter tempos de qualidade com o Senhor. E eu lembro durante a pandemia, eu tenho um querido amigo, que é músico comigo há mais de 45 anos, um dos músicos que acompanha o nosso ministério, e ele estava cuidando dos seus pais, já de idade, e ele cuidou com muito zelo, com muito cuidado. Ele fazia os seus irmãos trazer as compras até o pátio, ele ia lá, limpava tudo com álcool, esterilizava e trazia para dentro, e aquele amigo começou a ficar numa profunda depressão. E um dia eu conversei com ele e disse, não, deixa disso. E sabe o que eu fiz, irmãos? Eu fui lá na casa dele, estacionei no pátio, peguei o violão e comecei a cantar. E eu disse, eu não vou entrar mais, abre a janela aí. Abre a janela. E fiquei ali, cantando e louvando. E ele trouxe os pais nas cadeiras de roda, ficaram na frente da janela, e eu do outro lado louvando. Ele de repente pegou um violão, começou a louvar, e aquilo foi tirando ele daquela cova, daquele desespero, daquela ansiedade, meus amados. A adoração, um lugar secreto, é qualquer lugar que você separa para viver, experimentar e valorizar a presença de Deus na sua vida. Amém, amados? Jesus orienta que sejamos simples e honestos quando estamos diante de Deus. Desse modo, o centro da atenção não será nós. Ali diz, Deus está ali, o Pai está ali, o Deus que está ali, meus amados. Ele está ali porque ali se torna onde Deus habitava. O homem queria construir altares, e até hoje nós queremos construir altares para Deus, mas o altar mais sublime para Deus é a nossa própria vida. E a primeira visão do lugar secreto é a visão do altar, que a vida de alguém que está na presença de Deus, ali se torna um altar. O altar é um lugar onde os elementos se consomem diante de Deus. É onde era colocado o incenso, como fala em Êxodo 27, 20, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Sabe o que é lugar secreto da igreja, irmãos? É lâmpada acesa continuamente, é a presença de Deus nesse mundo, através dos filhos de Deus, que continuamente estão em oração, em intercessão, em comunhão com Deus. Assim a chama da presença de Deus não se apaga nesse mundo, através da nossa comunhão com Deus. Eu fico vendo Deus, porque a palavra do Senhor diz que quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O coração do Senhor, aleluia, os olhos do Senhor estão por toda a terra, meus irmãos, e eles andam pelo mundo afora, olhando onde tem um coração totalmente dele, e ele vê gente no lugar secreto, ele vê gente cantando, ele vê gente louvando, ele vê uma multidão de gente orando, e a palavra diz que diante de Deus estão as orações dos santos. Eu quero te dizer, meus amados, o lugar secreto é um lugar de oração diante de Deus, onde você derrama a sua vida diante do Senhor, mas é onde você queima aquilo que Deus ama, um incenso e um perfume suave da sua vida diante do Senhor. Amém, meus amados? Você é o incenso,
o seu coração é o incenso diante do Senhor. É ali onde nasce o perfume de Deus na vida de cada um de nós. Quanto mais lugar secreto, meus amados, mais perfume Deus tem nesse mundo, mais a tua casa tem o perfume de Deus. Um pai e uma mãe que vive no lugar secreto, que vive vida de oração e adoração, e essa foi a minha história, meus amados. Quando minha mãe entregou sua vida para o Senhor Jesus, eu era ainda drogado, mas eu via minha mãe, eu pelo menos ouvia minha mãe orando continuamente no seu quarto e chorando com uma Bíblia aberta pela vida dos seus filhos, todos no mundo, eu e minha irmã drogados e meus demais irmãos perdidos, meu pai totalmente no alcoolismo, tinha perdido sua carreira, estava perdendo sua vida, como realmente perdeu sua saúde. Mas a minha mãe estava ali no altar, irmãos. Ali naquela casa tinha um altar aceso, tinha incenso queimando diante do Senhor, e aquilo ali trouxe salvação. Às vezes você diz, só eu sou crente na minha casa, mas você é o incenso, é o perfume de Deus dentro desse lar, aleluia. Toda hora que você está louvando, adorando ao Senhor, ali tem incenso queimando, ali tem perfume, ali tem altar. Amém, amados? Ali tem altar. E é isso que Deus quer encontrar nesse mundo. Os olhos do Senhor andam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe o que Deus busca nesse mundo? Altares, corações, templos. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, aleluia, glória a Deus. E o altar, meus amados, é apenas algo que está no meio, entre o incenso, entre o aroma, aquilo que se queima, e Deus. Então esse altar, por isso que a palavra diz que Deus põe um tesouro em vasos de barro, e nós somos esse altar. Altar é algo transitório, a importância não é no altar, a importância está naquilo que a gente está apresentando diante de Deus, a nossa vida, o nosso eu, as nossas emoções, nosso intelecto, a nossa vontade, estamos derramando diante de Deus, e é isso que Deus quer, glória a Deus, que nós sejamos este altar. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus, a habitação, o lugar onde Deus quer estar presente. Glória ao Senhor, aleluia. O segundo ponto, irmãos, é a importância do altar. Nossas ações perdem sua importância para Deus, e o altar da nossa se o altar da nossa vida não estiver arrumado. Deus quer a nossa vida em ordem, e o lugar secreto é um lugar onde Deus ordena. Você vai no lugar secreto, você vai para a presença de Deus, às vezes todo errado, com um monte de coisas erradas, de pecados, de coisas para acertar. Quantas vezes, amados, mesmo a gente que ministra, está sempre ministrando, louvando, adorando ao Senhor, mas chega diante de Deus com o coração torto, com coisas para confessar, com coisas para se arrepender diante do Senhor, meus amados. E isso, o lugar secreto é este lugar, é o lugar próprio para você abrir a sua vida em transparência ao Senhor. Sabe, meus amados, a palavra nos ensina que Deus não precisa de nenhuma performance. O lugar secreto é um lugar onde nós somos aquilo que nós somos. Não precisa inventar nada, não precisa esconder nada, não precisa ter nenhum tipo de coisas aparentes. Deus nos aceita com pijama, com roupa de cama, com roupa íntima, com biquíni, com maiô, com calção de banho na beira da praia. Deus nos aceita assim, sabe por quê? Porque Deus está lá sondando o nosso coração. Deus está lá sondando o teu coração. O altar do adorador começa no lugar secreto, aleluia. Ali diz, com a porta fechada, orarás ao Pai. Glória ao Senhor. É o fruto de uma comunhão com Deus, íntima, verdadeira, genuína. E aqui diz o Pai que está em secreto, isto é, Ele está ali disposto a ter esse encontro de comunhão com cada um de nós. E ali diz mais, o Pai te vê em secreto, e Ele te recompensará.
é fruto de um desejo de comunhão com o Pai. Glória a Deus. E é uma atitude, meus amados, que a palavra está aqui nos ensinando. O altar, esse lugar secreto, é uma atitude de separação, de rompimento com o mundo exterior. Sabe que oração, irmãos, é uma coisa que tem que ser uma conversa direta com Deus. Não pode ter WhatsApp junto, não pode ter Netflix junto, não pode ter nada. Nós temos um monte de coisas, nós vamos ver aqui quando nós vermos os inimigos do altar na segunda palestra. Deus quer uma coisa de intimidade, Deus quer um relacionamento de intimidade com Ele. É ali que está a riqueza. Sabe, irmãos, eu tenho usufruído dessa intimidade com Deus desde que eu sou menino. E os cânticos que Deus me dá continuamente, mais de 700 músicas. Mas tem um pendrive que eu estou oferecendo para os irmãos ali, junto com o nosso material. Ali tem 400 músicas de louvor do nosso ministério. Ali nesse pendrive. Você escuta por 2 semanas e não ouviu tudo ainda, né? Vai ser muito abençoado, muito edificado para a sua vida, né? Hoje em dia a gente não carrega mais CD, e tem muita coisa que a gente não conseguiu colocar nas mídias sociais, principalmente as coisas que a gente fez lá atrás, porque precisava de autorização de um monte de gente. Tem gente que já morreu, gente que foi embora, gente que a gente não viu mais, e assim por diante. Não conseguimos colocar muitos dos nossos discos, mas estão todos nesse pendrive para abençoar a igreja. E esses cânticos, irmãos, todos eles são frutos de um tempo de intimidade com Deus. Eu lembro quando eu compus Jesus em Tua Presença, esse cântico que até hoje é gravado. Hoje mesmo recebi do querido Paulo César Baruch a regravação desse cântico, que muitos ministérios em vários lugares do mundo já gravaram. Mas eu lembro a intimidade, a simplicidade do momento em que Deus cantou em que eu ouvi no meu coração essa melodia e essa letra simples. Eu estava orando na minha casa, me preparando para um congresso que eu ia ministrar em Brasília, em 1986, olha quanto tempo. E eu canto esse cântico ininterruptamente toda semana. E em tudo quanto é igreja, toda semana cantam esse cântico, né? Só essa semana eu recebi de 2 igrejas que cantaram esse cântico, glória a Deus, aleluia. Mas ele nasceu na simplicidade de estar na presença de Jesus, de querer expressar isso para Jesus. Eu não cantei esse cântico para gravar num disco, eu não gravei esse cântico para ensinar para o povo de Deus, eu gravei esse cântico para Jesus, irmãos, aleluia. E quando você tem uma música que toca no seu coração, pode acreditar, aquilo foi feito em um lugar secreto, na presença de Jesus. Amém, meus amados, aleluia. É assim que Deus faz. Os adoradores são aqueles que ouvem o céu cantar. Os adoradores não podem ser só músicos, nós temos que ser aqueles que junto com a igreja estamos ouvindo o que o céu está cantando, o que Deus está falando. Isso a gente aprende aonde? No lugar secreto. É ali onde você recebe a orientação de Deus na sua vida. É ali onde você vai recebendo a graça e a glória do Senhor vai se manifestando e se revelando no seu coração. Aleluia. É uma entrega total ao coração de Deus. O altar, irmãos, é uma entrega total ao coração de Deus. Lugar secreto é lugar de entregar-se ao Senhor, de dizer: Senhor, eu pertenço a Ti, não sou. Eu creio que quando Paulo escreveu Gálatas 2:20, ele estava em oração diante do Senhor. Ele disse: não, logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e este viver que agora eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é frase de lugar secreto, irmãos. Isso é versículo de lugar secreto. Gente que se entrega totalmente a Deus. Gente que não olha mais para a sua vida, para a sua glória, para os seus méritos. Não, um ministério que começa a olhar para os seus próprios méritos, ele está longe do que Deus quer, irmãos. Ministério é quando você se entrega inteiramente a Deus e dá toda a honra, toda a glória, todo o louvor unicamente ao Senhor. Isso você aprende no lugar secreto.
Glória ao Senhor Jesus. E ali, meus amados, é o lugar onde você recebe as recompensas de Deus. O Pai que te vê em secreto te recompensará. E nós temos bastante aqui sobre as recompensas, mas eu vou deixar para a próxima plenária. Amém, meus amados? Podíamos ir aqui muito, viu, irmãos? Mas eu vou obedecer o horário que me foi dado. Aleluia. Então pegue este lugar. Você é o altar. Amém? Vamos dizer uns aos outros: nós somos o altar de Deus nesse mundo, irmã. Glória a Deus. Você é o altar, Senhor. Dá-nos essa graça. Amém, irmãos?